Quero agora mostrar um outro exemplo para vocês, ainda utilizando esse trecho do poema de Carlos Drummond de Andrade. Vamos supor que eu queira definir uma expressão regular, um padrão de busca, para achar todas as ocorrências de ainda que mal, que vocês podem ver que todas as linhas desse poema começam com esse padrão, certo? Ainda que mal pergunte, ainda que mal respondas, ainda que mal te entenda. Então vamos supor que eu queira achar quantas ocorrências acontecem de ainda que mal. Então eu posso definir aqui um padrão de busca, essa sequência de caracteres. Olha, me ache todas as ocorrências de ainda que mal. Então você vai ver que ele achou 9 ocorrências. Só que vocês veem que alguma coisa não está certo aqui. Vocês vão ver que ele achou ao pé da letra todas as sequências desse caractere A, I, N, D, A, Q, U, E. Mas se a gente for comparar para todas as ocorrências da expressão, certo? Levando em conta a semântica, como nós vimos na primeira aula, de ainda que mal, vocês vão ver que ele não conseguiu entender essa primeira ocorrência de ainda que mal. E por quê? Porque essa primeira ocorrência ela tem o primeiro caractere da sequência está em letra maiúscula, e a expressão regular não conseguiu mapear esse caso. Para esses casos, existe uma ferramenta das expressões regulares conhecidas como disjunção. Elas são definidas entre colchetes e o objetivo delas é definir mais de um caractere possível numa determinada posição da expressão regular. Então aqui eu tenho 3 exemplos de expressões regulares. Vamos supor que eu queira mapear todas as ocorrências de ainda, tanto com o primeiro caractere com letra maiúscula ou minúscula. O que eu posso fazer é definir o ainda, mas aqui na primeira posição eu posso definir uma disjunção que eu falo que ele pode aceitar tanto a letra maiúscula quanto a letra minúscula A. A mesma coisa eu posso definir uma expressão regular para buscar todas as ocorrências de mal e de mas. Para isso eu posso definir a sequência MA e no final, nessa determinada posição, que é a terceira da expressão regular, eu posso definir uma disjunção que ela aceita tanto a ocorrência do caractere L quanto do caractere S. Outra coisa que eu posso fazer é achar todos os dígitos num texto, por exemplo. Então, eu defino aqui uma disjunção que numa determinada posição do texto aceita tanto o dígito 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, se eu voltar aqui para o nosso exemplo, vamos supor que eu queira achar todas as combinações de ainda que mal, tanto de ainda começando com letra minúscula ou com letra maiúscula. Eu posso definir uma disjunção aqui. Eu posso falar, olha, nesse primeiro caractere eu aceito tanto a letra maiúscula A quanto a sua versão minúscula. Dessa maneira ele consegue achar todas as combinações de ainda que mal, tanto com ainda com letra minúscula quanto em letra maiúscula. E eu posso definir essa mesma expressão regular no Python. Então eu vou copiar aqui o mesmo padrão, eu importo a biblioteca RE, eu tenho o mesmo poema que está sendo armazenado na variável poema, e aqui quando eu defino o método findAll da biblioteca RE, o primeiro parâmetro que é a expressão regular, eu posso definir aqui, olha, a mesma expressão regular que eu coloquei no regex_pol. Então, o primeiro caractere pode ser tanto um A em letra minúscula quanto maiúscula, e aí eu defino o resto da sequência, ainda que mal. Ele vai me achar todas as ocorrências. Aqui eu posso achar o tamanho para ver se tem o mesmo resultado do regex_pol. Então, são 10 matches, ele encontrou 10 resultados, assim como no regex_pol. Agora vamos supor que eu queira achar nesse mesmo trecho do poema todas as ocorrências de caracteres em letra minúscula. Então eu também posso definir uma disjunção. Por exemplo, se eu digito aqui A, ele vai achar todas as ocorrências de A, de I, assim por diante. Então, para eu achar todos os caracteres, eu posso definir uma disjunção. E eu posso colocar todos os caracteres aqui. Então, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, W, Z. Mas vocês veem aqui que fica uma disjunção com muitos caracteres. No caso aqui, por exemplo, pode ser o caso de eu ter esquecido um dos caracteres do alfabeto. Então existe uma forma mais simples de definir essas combinações que seguem uma determinada sequência, principalmente para caracteres e dígitos. Então numa disjunção, eu posso definir um intervalo, tanto para
alfabeto de caracteres quanto para dígitos. Então vamos supor que naquele meu caso eu quero achar todos os caracteres minúsculos, ao invés de definir uma disjunção com todos os caracteres que são subsequentes, eu posso definir um intervalo aqui, falar, olha, A traço Z. Então esse aqui é um intervalo que vai considerar todos os caracteres do alfabeto entre A ou Z. A mesma coisa para dígito. Ao invés de eu definir uma disjunção 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para achar todos os dígitos num texto, eu posso definir um intervalo de 0 a 9. Caso eu queira achar todos os caracteres com letra minúscula e maiúscula, eu posso definir os dois intervalos, de A a Z com letra maiúscula e também de A a Z com letra minúscula. Caso eu queira um subintervalo, por exemplo, de dígitos, desde que eles sejam sequenciais, de vez eu definir 0, 1, 2, 3, 4, 5, eu posso definir, olha, um intervalo de 0 a 5. Então assim fica muito mais simples, como eu vou mostrar para vocês. Então aqui no RegeXPOL, por exemplo, eu posso vir aqui e definir um intervalo de A a Z. Ele achou 191 caracteres, posso também considerar o intervalo em letra maiúscula, aí ele vai achar todos os caracteres, certo? Só em letra maiúscula, vai achar um caractere. Posso fazer de dígitos, que no caso não tem nenhum dígito. E essa mesma maneira que vocês vão fazer no Python. Então aqui no Python, para variar um pouco, eu vou utilizar um outro exemplo. Eu vou colocar aqui descrição. Então, vamos supor que eu define uma string com a descrição de 2 produtos, certo? Que eu extraí de um corpus de e-commerce. Então aqui eu tenho 2 exemplos. A primeira descrição é uma Smart TV, então Smart TV LED 43 LG, toda a descrição, e o outro é um smartphone Motorola. Então vamos supor que eu queira achar todos os dígitos dessa string. Posso fazer um re.findAll, defino aqui a expressão regular como primeiro parâmetro. Ao invés de fazer a disjunção de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu posso definir um intervalo para simplificar. 0, 9, e passo aqui a string a qual eu quero achar todas as ocorrências, que eu esqueci de colocar o find all. Então aqui ele acha todas as ocorrências, certo? Vamos ver. Então nesse texto existem 27 dígitos, né? Agora vamos por todos os dígitos de 0 a 4, né? 0, 1, 2, 3, 4. Existem 19, né? De 5 a 9, por exemplo. 8. Mesma coisa eu posso fazer com caracteres de A a Z, 112. De A a I, 31, e assim por diante. Eu também posso definir na disjunção uma negação. Vamos supor que eu queira achar todos os caracteres que não sejam minúsculos, por exemplo. E eu faço isso entre colchetes, definindo esse símbolo circunflexo. Então, entre colchetes, eu coloco o símbolo circunflexo e todos os caracteres de negação. Então, eu tenho aqui um primeiro exemplo, que é uma disjunção de tudo no texto que não seja S em letra minúscula e maiúscula. Aqui no exemplo de baixo eu estou negando um intervalo, então ele vai retornar aqui tudo que não seja um caractere maiúsculo. Tem também esse exemplo que ele nega todas as ocorrências do circunflexo, e vale lembrar que o circunflexo fora dos colchetes, né, fora de uma disjunção, ele não tem a função de negação. Ele tem uma outra função, como a gente vai ver mais para frente. Só que, por exemplo, se eu quisesse achar as ocorrências do circunflexo, pelo fato de ser um caractere reservado da expressão de regular, tem um jeito especial de achá-lo, que aqui no caso é utilizando sempre uma barra invertida na frente. Então vamos supor que eu quisesse achar a ocorrência de x circunflexo 2 num texto. Na expressão regular eu teria que definir o circunflexo, já que ele é um caractere reservado, com uma barra invertida. Então vamos demonstrar através de alguns exemplos. Então aqui eu vou utilizar agora um trecho de um poema de Cora Coralina chamado de Ofertas de Aninha. Então vamos supor, por exemplo, que eu quisesse achar tudo no texto que não seja um caractere A minúsculo, né? Eu não poderia fazer isso, certo? Eu tenho que colocar entre uma disjunção. Então, se eu coloco entre uma disjunção, ele vai me achar aqui 104 resultados. Então tudo que não é um caractere minúsculo. Então, vamos supor que agora eu queira achar tudo que não é um caractere minúsculo, seja esse A, B, C, D e assim por diante. Posso definir aqui um intervalo e a negação na frente. Então aqui no caso ele acha 31 resultados, que são basicamente espaços e alguns caracteres em letra maiúscula. Posso fazer o contrário também,
me devolver tudo que não seja um caractere maiúsculo. Então aqui ele acha 113 resultados e assim por diante. No Python funcionaria da mesma maneira. Então aqui eu posso definir a biblioteca, definir também uma variável poema, vou copiar o poema de Cora Coralina e vou definir a expressão regular e vou passar juntamente com o texto para o método findAll. Defino a expressão regular. Então, vamos supor que eu queira achar tudo no texto que não sejam caracteres minúsculos. Defino aqui o circunflexo e o intervalo de A a Z minúsculo e passo o poema. Vamos ver se funciona. Aqui ele me devolve todos os casos, tá? Podemos achar o tamanho dessa lista. Então, ele acha 31 casos. Se a gente for ver aqui o que a gente tinha achado anteriormente, são 31 casos também. Agora vamos supor que eu quisesse achar o artigo circunflexo, certo? Vamos supor que eu tenho aqui uma equação A mais B igual a 4, A sobre 2 igual a 9 e B igual a 1. Se eu fosse colocar o circunflexo aqui, você vai ver que ele não vai achar o padrão circunflexo, porque o circunflexo é um caractere reservado das expressões regulares. Então, para defini-lo, eu preciso colocar a barra invertida na frente. Aí ele consegue achar o padrão aqui, o circunflexo. Se eu quisesse achar a ocorrência de A sobre 2, colocaria aqui e ele vai achar esse padrão.